puxar para uma questão bem recente, vamos dizer, e bem relevante, né? O Ministério da Fazenda, né, ali, Fernando Haddad, estão fazendo aí, tentando aumentar a arrecadação, né? E isso, né, uma das iniciativas é retirar os incentivos fiscais de ICMS das empresas, né? Como que isso E aí, né, voltando aqui um pouquinho, essa arrecadação aí seria de mais ou menos 100 bilhões para o governo, mas por outro lado, as empresas se prejudicariam, né? Como que essa retirada aí de incentivos poderia impactar a Hypera e qual o peso que isso poderia ter aí para o próprio crescimento, para o resultado da empresa aí nos próximos trimestres? Isso é uma questão ainda que não tem definição nenhuma. A gente, primeiro, acho que a gente está no campo o governo tem essa intenção, né, de arrecadar mais, em contrapartida, fazer com que as companhias paguem mais impostos, né, reverter esses subsídios que elas têm, esses incentivos fiscais. Mas aqui a gente está ainda no campo só da especulação, né? O governo tem essa intenção, mas não quer dizer que isso vai passar. Como é que isso afeta a Hypera? A Hypera ela tem subvenções, especialmente em Goiás, né, onde ela tem a fábrica dela, e ela se aproveita de benefícios enquanto ela faz investimentos no Estado, né? Então, ela faz investimentos e acaba não pagando alguns impostos ou tendo alguns abatimentos no imposto de renda, que no final das contas se traduz em maior lucro para o acionista, né? Ou seja, uma parte do resultado dela não existiria se ela não tivesse esses benefícios. Se a gente for olhar aqui, é muito difícil você calcular exatamente, mas ficaria ali em torno de uns 20% do lucro da Hypera hoje é baseado em benefícios fiscais, tá? Isso quer dizer que, então, 20% do lucro dela vai sumir se isso acontecer? Não, não é tão simples, tá? Primeira coisa aqui que a gente tem que lembrar é que a tramitação disso não é tão simples, né? Você vai ter forças contrárias ali na tramitação disso, forças políticas, então não é um negócio tão fácil. O segundo ponto aqui, isso é muito importante, é que a subvenção dela, ela para investimentos, ou seja, aqui a gente está falando de criação de emprego, seja na própria fábrica, seja em construção, é muita coisa envolvida. Então, a gente entende que, pelo fato de estar muito envolvido com investimentos, também seja mais difícil disso ser revertido, tá? O terceiro ponto aqui, que também é importante, é que, basicamente, todas as empresas do setor, elas têm esse tipo de benefício. Então, se você vai tirar de uma, você vai acabar tirando de praticamente todas as companhias, e aí no final, para a gente, né, por mais que isso impacte num primeiro momento, a gente entende que o setor, ele é composto por companhias que têm uma racionalidade de mercado suficiente a ponto de elas mesmas entenderem que, olha, a gente vai perder um pouco de margem aqui, então a gente vai precisar repor com um pouco de preço na outra ponta, e no final a gente entende que não vai ter esse impacto de 20%, não vai existir. Pode acontecer de ser um pouco menor, né? Sim, a gente não tem como medir exatamente, precisa acompanhar esse processo, mas a gente não vê esse impacto tão relevante assim, porque não é tão simples você tirar esses subsídios, como eu já falei, né? E além disso também, a gente tem que levar em conta que, inclusive por esses rumores ou por essas preocupações, a Hypera já cai aí 20% desde das máximas desse ano de 2023, então a gente entende que boa parte disso também já esteja precificado. Perfeito. E também, como você falou, né? Como todas sofrerão, você mantém ali meio que a concorrência justa, vamos dizer ali, podendo prejudicar um pouco, na minha concepção, no caso, na distribuição dos dividendos.
Não, Ou não? nem tanto, Não? porque vamos pensar no seguinte, né? Se a companhia ela perde um pouco de incentivo, ela tenderia. Qual que é o problema? Vamos pensar aqui. A Hypera ela tem um incentivo e a rival não tem. As duas vendem o medicamento. Se a Hypera perde esse benefício, o que vai acontecer? Para compensar, ela teria que aumentar preço. Só que ela não vai conseguir aumentar preço porque o concorrente vai manter mais barato, então ela vai perder mercado. Então, isso impactaria muito ela. Só que como as duas vão perder, então a tendência é que as duas acabem tendo que repor essa margem que elas vão perder por causa dos incentivos. Porque é uma coisa que, se ninguém fizer, vai todo mundo começar a ter resultado muito ruim a indústria não vai ficar de pé. Né? Então, como é um negócio que afeta todas, a gente entende que deveria haver racionalidade se a gente tivesse algum impacto desse tipo. Mas, de novo, né, isso a gente não tem como calcular de forma exata. O que a gente entende provavelmente teria um impacto para o consumidor. Aí sim, nesse caso, o consumidor provavelmente acabaria tendo que pagar um pouco mais caro. Né? O consumidor sempre paga a conta, né, Rui? Na verdade, não tem outra Exatamente. escapatória. Exatamente. Infelizmente Bom é é assim. se manter saudável e não precisar de remédios, tá, É verdade, pessoal? é verdade. Tá aí a dica do dia.